Olá pessoal de casa, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Fisiologia aqui no nosso canal. Eu sou o Paizinho e esse é o Papaizinho Ensina. Essa é a nossa aula de número 3 de Fisiologia do Aparelho Respiratório. Com essa videoaula a gente finaliza esse tema de aparelho respiratório. E como eu sempre digo, se vocês tiverem algum tema e quiserem sugerir, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente terá o maior prazer em apresentar essa videoaula para vocês. Nessa videoaula de hoje, nós vamos abordar a espirometria, os volumes e capacidades pulmonares. Se vocês quiserem aprender fisiologia do aparelho respiratório, vem para cá que o Papaizinho te ensina. É logo após a vinheta. Então, pessoal, como a gente falou na introdução do vídeo, nessa videoaula de hoje, a gente vai abordar a espirometria, os volumes e capacidades pulmonares, que são assuntos que estão interligados entre si. Começando pela espirometria. O que seria a espirometria sob o ponto de vista conceitual? A espirometria nada mais é que um exame utilizado para medir a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões. Ponto. Esse exame ele é realizado através de um equipamento chamado espirômetro. A grosso modo, esse exame serve para analisar as condições da ventilação do paciente. Qualquer alteração que a gente tiver a nível desse exame pode indicar a presença de alguma doença respiratória, como por exemplo, asma, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, etc. Esse exame ele pode ser solicitado em diversas ocasiões, como por exemplo, para investigar ou monitorar doenças respiratórias. Ele pode ser solicitado também para acompanhar o estado de saúde de pessoas que trabalham em áreas que comprometem o pulmão, como por exemplo, quem trabalha em capoeira, pessoas que trabalham inspirando pó, expirando fumaça ou qualquer tipo de ar poluído. E pode ser solicitado também para avaliar a capacidade pulmonar de atletas. Como eu disse, ele pode ser solicitado em diversas condições, principalmente essas três últimas que eu acabei de citar. Agora que a gente já conhece um pouco sobre a espirometria, vamos falar sobre os volumes pulmonares. Quando a gente fala de volumes pulmonares, a gente se refere a especificamente 4 tipos de volumes, que seria o volume corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e volume residual. O volume corrente nada mais é do que a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões em uma respiração normal. Seria em torno de 500 ml de oxigênio. O volume de reserva inspiratória é a quantidade de ar que se inspira mediante uma inspiração forçada após se inspirar o volume corrente, que seria em torno de 3.000 ml de oxigênio. O volume de reserva expiratória é a quantidade de ar que se expira mediante uma expiração forçada após se expirar o volume corrente, que seria em torno de 1.100 ml de oxigênio. E o volume residual é o volume que permanece aí nos pulmões, como o próprio nome diz. É o volume que reside aí nos pulmões, que não sai nem mesmo depois de uma expiração forçada, que seria em torno de 1.200 ml de oxigênio. Bom, agora que a gente já conhece os volumes pulmonares, vamos conhecer um pouco sobre as capacidades pulmonares. Primeiro, o que seria capacidades pulmonares? As capacidades pulmonares nada mais é do que a união, a soma de 2 ou mais volumes pulmonares. E quais são essas capacidades pulmonares? Nós temos 4 também, que seria a capacidade inspiratória, a capacidade residual funcional, a capacidade vital e a capacidade pulmonar total. Bom, a capacidade inspiratória seria aí a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratória, somando em torno de 3.500 ml de oxigênio. A capacidade de reserva funcional seria a soma do volume de reserva expiratória mais o volume residual,
somando aí em torno de 2.300 ml de oxigênio. A capacidade vital seria o volume de reserva inspiratória mais o volume corrente mais o volume de reserva expiratória, somando em torno de 4.600 ml de oxigênio. E por fim, a capacidade pulmonar total seria a soma da capacidade vital mais o volume residual, somando aí em torno de 5.800 ml de oxigênio. Bom pessoal, nossa videoaula de hoje vai ficar por aqui. Se você gostou dessa videoaula, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante aqui para que nós possamos continuar com esse projeto. Esse trabalho é um trabalho que a gente desenvolve com muito amor e carinho. E eu acho que a gente merece esse like de vocês. Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui. E a gente se vê em outras videoaulas.